Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube e trazendo para vocês um especial, um vídeo especial sobre as brigas no mundo da indústria da música e como que elas foram resolvidas, ou pelo menos como que elas foram contadas nas músicas que algumas fizeram sucesso, outras a gente nem lembra muito de como que foi que aconteceu, quais que foram os sucessos, em relação a essas músicas, mas eu vou contar um pouquinho para vocês de casais que resolveram expor um pouco das suas relações em músicas em seus álbuns. Eu trago esse vídeo especificamente, então eu já vou começar por ele, sobre o que nós tivemos recentemente de polêmica em relação a músicas, que foi o caso das cantoras Olivia Rodrigo e Sabrina Carpenter e também do cantor Joshua Bassett. Primeiramente, a cantora Olivia lançou a música Driver License, que foi um sucesso, que pegou 2 semanas até então de posição na Billboard. Depois eu atualizo para vocês de como que foi essa situação. E aí todo mundo dizendo que ali era uma questão sobre relacionamento, sobre um relacionamento que não tinha andado muito bem. A música foi um grande sucesso, subiu nas paradas e tudo mais. Posteriormente, o namorado dela, ou ex-namorado dela, Joshua Bassett, resolveu comentar sobre o caso na música Lie Lie Lie, falando que tudo que a Olivia tinha dito na música anterior era mentira, que não era muito bem daquele jeito. Passado um tempo, a cantora Sabrina Carpenter lançou a música Skin, onde ela também fala de relacionamentos, fala de muitas coisas envolvendo amores, e todo mundo dizendo que Sabrina estava respondendo Olivia nessa música, porque Joshua, pelo que a gente tem, de informações, teria trocado a Olivia pela Sabrina, e isso teria machucado muito a Olivia, que gostava do relacionamento e que achava que poderia ter alguma coisa mais profunda com Joshua. Então houve uma certa discussão em relação a isso, sobre a questão das 3 músicas poder ter a ver alguma coisa, Driver License, Lie 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 e Skin. Parou na Sabrina, porque a Sabrina falou que não tem nada a ver, que ela não fez a música para falar do relacionamento, para falar sobre essa questão toda, e que nem seria uma resposta para Olivia Rodrigo. Uma outra situação que nós tivemos lá no passado foi da cantora Taylor Swift e do cantor John Mayer, ou John Mayer, A Taylor teve um breve relacionamento com o John Mayer na época, e ele era conhecido por ser mulherengo, então que ele acabava pegando todas as meninas, pegando todas as mulheres, e ele não queria saber de nenhum envolvimento com elas, era simplesmente uma ficada, e é isso aí. O problema é que a Taylor sempre falou dos seus relacionamentos, e não foi por menos que ela falou do relacionamento, do breve relacionamento com o John Mayer, lá no álbum Speak Now, na música Dear John. Posteriormente, John Mayer também falou do relacionamento, se desculpando de como tratou este relacionamento na música Paper Doll. Então, mais uma resposta e mais um relacionamento que era exposto lá no comecinho também entre Taylor Swift e John Mayer. Um caso que eu não conhecia particularmente era do envolvimento de Ed Sheeran e Ellie Goulding. Pode ser bem estranho, imaginar os dois envolvidos, mas sim, eles já tiveram um relacionamento, e ele teria falado sobre esse relacionamento em 2014 na música Don't. Só que no caso, ele teria falado de uma situação em que a namorada teria trocado o namorado por uma pessoa próxima, e todo mundo tinha dito que realmente era sobre o caso do Ed com a Ellie. No entanto, a cantora nunca falou sobre o assunto e também nunca fez uma música resposta para Ed Sheeran. Quem não se lembra então do grande caso que nós tivemos no mundo pop entre Justin Timberlake e Britney Spears? O relacionamento que começou, um envolvimento que começou lá no mundo Disney, e posteriormente também teria continuado, eles
são conhecidos pela roupa jeans, que todo mundo aí também copia, tenta copiar e tudo mais. Só que esse relacionamento não foi tão bem aceito assim por todos os dois, já que até então a Britney acabou terminando este relacionamento, não quis mais continuar, e isso teria afetado muito o Justin Timberlake, que no seu primeiro álbum de estudo, Justified, teria falado sobre o relacionamento na música Cry Me a River. Ela, posteriormente, teria falado sobre o relacionamento na música Evertime, se desculpando do que tinha acontecido e de como ela teria levado o relacionamento dos dois. Mas o Justin nunca respondeu a Britney na época. Pra quem se lembra também do relacionamento de Chris Brown e Rihanna, que não acabou muito bem, lá no ano de 2008 e 2009, Chris teria agredido Rihanna e o relacionamento teria acabado por ali. Chris falou do relacionamento dos dois na música Famous Girl e Rihanna respondeu a ele na música Cold Case Love do álbum Rather DR. Foi um relacionamento que todo mundo gostava, que todo mundo achava que era bonito, lindo, maravilhoso, só que no caso não foi muito bem assim. Depois, que aconteceu essa agressão, todo mundo ficou discutindo sobre a relação dos dois, que seria um pouco mais abusiva do lado de Chris Brown. Um caso que eu acho que todo mundo também soube, só que aí não era um caso envolvendo namoros em si, mas que foi falado em cima de uma música, foi a relação entre as cantoras Courtney Love e Gwen Stefani. O que aconteceu na época? A Courtney deu uma entrevista na época falando que ela não queria ser uma líder de torcida como a Gwen Stefani, que ela preferia ficar ao lado dos fumantes. No caso, ela teve um relacionamento meio que conturbado, digamos assim. Eu não vivi muito essa época para comentar, mas ela teve um grande relacionamento com Kurt Cobain, o vocalista do Nirvana. E aí, quando a Gwen estava estourando, estava começando a sua vida na música, ela teria esse envolvimento de líder de torcida, de ser uma garota nova, e a Courtney acabou falando sobre isso. A resposta de Gwen Stefani vem na música Hollaback Girl, que é um dos maiores sucessos de Gwen até então. Quem saiu bem aí nessa história, vocês que avaliam aí. A Taylor também se envolveu novamente numa polêmica recentemente, mas aí também não foi em relação a relacionamentos, em relação a namoro. Foi um embate entre Taylor Swift e Katy Perry. A história, basicamente, é de que a Katy teria roubado os dançarinos de Taylor Swift para participar da turnê do seu álbum na época. Se não me engano, eu acho que era o Prism. Eu não me lembro qual que era o álbum, mas que eles tinham feito um contrato lá, que logo em seguida que eles terminassem a turnê da Taylor, eles iriam para a turnê da Katy. A Taylor não ficou satisfeita com isso, ficou realmente com raiva da Katy Perry e acabou lançando a música Bad Blood, falando sobre uma pessoa que seria um sangue ruim, que não seria tão bem justa dentro da indústria. Kate nunca respondeu a Taylor Swift sobre isso, nunca falou em música, não comentou sobre esse assunto, e posteriormente as duas se resolveram numa conversa na internet, numa discussão saudável sobre este relacionamento, sobre essa amizade que não tinha, essa inimizade que acabou sendo criada, e depois a Kate participou de um clipe da Taylor mostrando que as duas estavam em paz. Agora, a gente tem uma história sim, que eu acho que todo mundo conhece também, mas que é um dos marcos aí na indústria fonográfica, na indústria da música, a treta entre Mariah Carey e Eminem. Quem não se lembra dessa treta que durou anos e a gente não sabe até hoje como que essa treta está, se ela resolveu, se ela não se resolveu. No caso, não se resolveu, Os dois continuam não se falando, não tendo esse envolvimento. O que acontece? O Eminem falou numa entrevista e foi espalhando isso pra todo mundo, que ele teve um relacionamento com a Mariah Carey, que foi um relacionamento muito bom, que os dois se amavam, que ela teria falado pra ele eu te amo, mas a Mariah disse que eles nunca tiveram nada, que ela nem sequer o tocou na época de que isso tinha acontecido. É claro que eu tenho a minha cola aqui pra falar pra vocês, porque a história é muito grande e eu tô dando uma resumida sobre a história. Isso começou lá em 2001,
2021 não, né? 2021 é o ano que nós estamos. Começou lá em 2001 com essa polêmica, né? Com todo esse envolvimento e a Mahara falando que não tinha se envolvido com ele. E aí o Eminem fala sobre o assunto nas músicas Superman e When They Stop, The Music Stop. Ele fala sobre o relacionamento dos dois. Mahara vai responder a Eminem em 2002 na música Clown, onde ela desmente o assunto e fala que os dois nunca sequer se tocaram. Falaram que até tinha alguma coisa na turnê dela que mostrava que ele era um palhaço e tudo, uma indireta bem direta pra ele, né? Vai acontecer uma resposta do Eminem só em 2005, durante a turnê do rapper. Enquanto a música As Like That canta, a música é interrompida, mostra um trecho da música da Mariah Carey, We Belong Together, e depois um áudio onde é possível ouvir a cantora falar Eu Te Amo. Passado alguns anos depois, Eminem volta a falar sobre o assunto no álbum Relapse, na música Bagpipes from Baghdad. Ele cita novamente Mariah durante esta música. Mariah vai responder no mesmo ano na música Obsessed, que aí todo mundo conhece essa música, falando que ele era obcecado por ela, que não precisava disso, que por que ele estava fazendo isso e tal. E essa música foi um grande marco na indústria. Todas as outras foram também, né? Mas Obsessed é uma música mais marcante aí de toda essa treta. Eminem vai responder a Mariah no mesmo ano, em 2009, com a música The Warning. E aí, por enquanto, se encerra a polêmica. Os dois não tocam mais no assunto. Mariah não fala mais sobre esse assunto em nenhuma entrevista, em nenhum momento da sua vida. E aí fica por isso essa história louca, fica assim, porque é um envolvimento, né? Uma coisa que acontece ali que ninguém sabe exatamente qual que é realmente a verdade. Se é a verdade do lado do Eminem ou se é a verdade do lado da Mariah. O que vocês acham sobre esses envolvimentos da indústria, né? Esses cantores que acabam falando de seus relacionamentos nas músicas? Deixa seu comentário aqui embaixo, siga as minhas redes sociais, deixa o joinha que ajuda bastante e se inscreva no canal. Até a próxima semana, tchau pra vocês!